vivia um sangramento que não parava. E será que o coração dela vivia feliz? Nunca. Por que será? Nem nome a Bíblia diz que ela tem. Ela não era conhecida por nome, só dizia a mulher que era doente, a mulher que tinha um sangramento, a mulher que era rejeitada. E era uma vez essa mulher que ela vivia muito triste, com o coração muito triste, porque ela havia 12 anos que estava muito doente. E ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Imagine, quando você está doente, a mamãe não quer levar você logo para o médico? Se tiver com febre, tiver com uma dor, aí a mamãe diz, não, preciso saber o que é essa criança tem. Eu mesmo, quando a minha filha fica doente, eu fico doido, meu. Ela tem um problema na garganta, qualquer febre que dá, vamos correr para a UPA, vamos correr para o médico para ver o que está acontecendo, porque não é normal ficar doente o tempo todo, não é? E essa mulher, ela ficou 12 anos doente, isso não é normal. Como é que uma pessoa fica 12 anos sem saber a cura daquela enfermidade? E ela gastou dinheiro com tudo, ela não podia sair, ela não podia conversar com as pessoas, porque naquela época ela tinha que viver isolada. Não podia falar com ninguém, não podia conversar com ninguém. Eu acredito que nem amigos ou amigas ela tinha, porque ela ficava só triste, o coração dela estava amargurado, cheio de tristeza, cheio de rejeição. E um certo dia, sabe o que aconteceu? Sim, aquela mulher, ela tinha o que passava na casa dela direto? Só uma nuvem escura, não é? Porque era nuvem de tristeza, nuvem de solidão. E não é ruim viver assim? Eu acredito que ela passou até pelo período de depressão, porque ela estava muito doente. Já tinha ido em todos os médicos e falava, poxa, não tem solução para você, não tem solução para você. Já tinha gastado tudo, todo o dinheiro que ela tinha e não tinha acontecido nada com ela, nada aconteceu. E um dia ela ouviu falar uma notícia muito linda. A minha falou assim, existe um homem que está aqui na nossa cidade e ele vai passar na nossa rua. É Jesus de Nazaré. E ele já curou o cego, já curou o paralítico, já ressuscitou até mortos. E ele vai passar na nossa rua hoje. Ela ouviu o povo falando, ela tive uma ideia. Quando esse homem passar na minha rua, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou sair mesmo sem força, mesmo fraquinha. E eu tenho certeza que se eu pegar no vestido daquele homem, eu vou ser curada. Porque ele já levantou o paralítico, ele já curou o cego, ele já até levantou quem estava morto. Não é possível ele não curar esse sangramento que está em mim. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher teve o que? Será? Quem sabe o que aquela mulher teve naquele momento? Fé. Ela teve? Fé. E a fé dela deu o que na cabecinha dela? Uma ideia. E aquela enfermidade daquela mulher era para ela morrer? Não, era para a glória de quem? De Deus. E aquela mulher teve uma ideia, e a ideia daquela mulher foi muito forte, e aquela ideia foi gerada em uma fé. E aí quando vinha aquela multidão correndo, muita gente atrás de Jesus, era menino, era mulher, era velho, porque onde Jesus passava, o milagre acontecia. E a alegria ia atrás de Jesus. Porque Jesus é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a minha força. E aí quando Jesus passou, a mulher levantou sem ter medo de nada, porque ela era rejeitada. Ela não podia sair da casa dela. E mesmo sabendo disso, ela disse, eu vou com fé. E se eu tocar naquele homem, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E quando Jesus ia passando de frente na casa dela, ela levantou rápido, com toda a força que ela tinha, e ela foi lá no meio da multidão apertada e pegou em Jesus. Quando aquela mulher pegou no vestido de Jesus, o que foi que aconteceu? Parou a multidão. Jesus parou. Jesus, oxe, algo diferente aconteceu aqui. E os discípulos, o que é que Jesus está falando? E Jesus disse, alguém tocou. E os discípulos, Jesus, alguém te tocou? Tanta gente que vem atrás de você, é homem.
virtudes. De mim saiu um amor muito grande, porque eu sei que foi um toque da fé. E aí Jesus parou, e a mulher com muito medo: será que eu vou morrer aqui? Será que Jesus vai me condenar? Né? Talvez ela pensou desse jeito, só que Jesus perguntou: quem me tocou? Será que a mulher ficou com medo de responder? Sim. Ela estava com muita fé. Aí ela disse: Jesus, foi eu que te toquei. E Jesus falou assim: mulher, vai em paz. A tua fé te curou ou te salvou? Como foi que Jesus falou? Quem lembra? A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Naquele momento que a mulher tocou em Jesus, entrou nela virtudes do Espírito Santo, assim como tinha em Jesus. E aquela mulher ficou cheia de quê? De alegria. Quando a menininha ou a mulher tocou em Jesus, o rostinho dela se alegrou, se transformou, e ela ficou cheia de alegria. O sangramento dela foi curado, porque em Jesus tem cura, em Jesus tem milagre, em Jesus tem poder. Se eu perguntar aqui para você que está aqui nessa noite, qual foi uma das curas que você já recebeu? Eu acredito que muitos aqui vão levantar a mão, né? Porque eu sou um milagre. Eu estou aqui porque eu sou um milagre. A minha mãe, ela teve 8 filhos, aliás, 7 filhos. E a última filha dela, antes de mim, morreu. E a minha mãe já estava com os papéis tudo certinho para ligar, porque ela disse que não queria mais filho. E ali, quando a menininha dela faleceu, ela era com 4 aninhos. E minha mãe começou, chorou. E disse: ai, agora, como é que eu vou fazer? E de repente ela disse: eu não vou ligar mais. Eu vou tentar outro filho. E esse outro filho fui eu. E hoje estou aqui para a glória de Deus, o Senhor. Eu sou um milagre, né? Porque se a minha irmãzinha estivesse viva, talvez eu não estivesse aqui falando do amor de Jesus Cristo. Porque Ele cura, liberta, salva e nos leva para o céu. E a alegria do Senhor Jesus é a nossa força. E a partir daquele momento, olha o que era que acompanhava aquela mulher: uma nuvem de alegria, nuvem de cura, nuvem de felicidade. E eu tenho certeza que a partir daquele momento, aquela mulher abriu o coraçãozinho dela para Jesus e foi seguir a Jesus, aceitou Jesus e começou a fazer o que com o nosso Deus? Ter uma comunhão com o nosso Deus. E o que é ter comunhão com Deus? Oração, não é? Se eu tenho a minha mãe, eu preciso conversar com ela. Se eu tenho meu pai, eu preciso conversar com ele. Se eu não conversar com o papai e com a mamãe, eu tenho comunhão com eles? Não. Se eu não for obediente ao papai e à mamãe, eu tenho comunhão com eles? Não. Porque papai e mamãe estão aqui na terra como se fosse Deus para cuidar da gente. Porque Deus confiou você ao papai e à mamãe. E quando o papai e a mamãe falam: filho, já é hora de dormir. Filho, não é hora de ficar no celular o tempo todo. Porque senão amanhã não vai querer levantar para ir para a escola. Então você vai obedecer o papai, vai obedecer a mamãe, vai fazer uma oração e vai dormir. Então assim o seu coraçãozinho vai ficar feliz. Assim como o coração daquela mulher que era triste, amargurado, ficou cheio de alegria para o Senhor Jesus. E a partir daquele dia, aquela mulher foi vitoriosa, sendo curada para a glória do nosso
que Jesus veio, morreu na cruz por nós, e Ele foi preparar uma casinha lá no céu. E essa alegria do nosso Senhor Jesus Cristo precisa estar em nossos corações, para que quando Ele chegar, encontre nós